Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã, nós começamos mais um dia. A cada dia que vemos o sol brilhar, é um momento para agradecermos a Deus por todas as bênçãos que Ele nos oferece. E queremos, no decorrer desse dia, sentir a companhia dos anjos do Senhor e estarmos sempre conectados com o céu. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã nós temos a alegria de começarmos um novo livro. Mas nós veremos os mesmos problemas que os outros profetas enfrentaram no seu ministério. O profeta Abacuque também no seu ministério ele enfrenta o crescimento do pecado, a ação de Deus para combater o pecado e tentando salvar o pecador que está envolvido no pecado. Jamais o ser humano poderá dizer um dia de que Deus não interviu ao nosso favor para nos salvar, para nos redimir e nos conceder o direito da vida eterna. É a razão pela qual nessa manhã eu convido você a ter nas mãos o livro de Abacuque, capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-eis violência e não salvarás? Aparentemente, quando nós olhamos para o mundo crescente com o pecado, com a maldade, com a violência, com tantas outras coisas, nós começamos a imaginar de que o Deus que nós servimos é um Deus passivo. Ele não está vendo, ele não age, ele não toma posições, mas nós nos enganamos. No decorrer da história, Deus ativamente conduziu todas as ações. Ativamente Deus tem combatido o pecado. Ativamente Deus está esperando o momento certo para tirar os seus filhos que estão nessa terra para que possam herdar a vida eterna e estar com o seu Deus eternamente. Deus ainda não voltou aqui a essa terra porque Deus espera que a sua igreja, o seu povo, o seu remanescente testemunhe, seja o sal da terra, a luz do mundo nos dias em que nós estamos vivendo. Existem muitas pessoas que estão nesse mundo, como na cidade de Nínive, e não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Deus não pode destruí-los. Deus precisa dar uma oportunidade de salvação. Depois, então, que esse mundo tiver consciência do retorno de Deus, tenha certeza, será o próprio Deus que irá colocar um ponto final na história do pecado. No versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, podemos ver que o profeta Abacuque é como se ele estivesse vivendo um momento de desespero, estivesse angustiado, ver o crescente mal dentro da cidade, e é como se Deus não estivesse vendo nem agindo a favor do seu povo. E ele pergunta, até quando? Mas na verdade Deus observava todas as coisas. Deus via todos os males crescentes dentro da cidade. Deus conhecia aqueles que eram promotores do mal, mas o olhar de Deus para essa terra é completamente diferente daqueles que estão envolvidos no pecado. O olhar de Deus é de um pai que busca salvar os seus filhos, salvar o pecador. O olhar de Deus é redentivo, cheio de graça e de misericórdia. Mas esse mesmo Deus, cheio de amor, de graça, será esse mesmo Deus que um dia irá colocar um ponto final na história do pecado. Será Ele que irá eliminar, destruir todo aquele que não creu nele, que não lhe amou, que não aceitou as suas mensagens. E será Ele mesmo que irá colocar um ponto final na história do pecado. A lei de Deus foi esquecida, a palavra do Senhor foi deixada de lado. É como os sacerdotes não estivessem comprometidos com Deus para ensinar as verdades ao povo. E ao mesmo tempo, as pessoas não estavam preocupadas com o que os sacerdotes estavam ensinando. Cada um estava vivendo do jeito que bem lhe agradava e se esquecia de que Deus esperava que eles deveriam agradar ao Criador dos céus e da terra. Abacuque, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Deus estava aqui nesse momento trazendo uma resposta à inquietação do profeta Abacuque. Mas ao mesmo tempo Deus acusava o profeta falando que ele não deveria procurar entre as nações que estavam ao redor da nação de Israel qual seria a nação que iria cumprir o juízo de Deus. Porque no tempo de Deus, Deus iria determinar uma nação para que pudesse punir o seu povo, castigar o seu povo, como sendo um recurso para que esse povo reconhecesse que Deus é soberano e entregasse os seus corações exclusivamente ao Senhor. Muitas vezes Deus se vale do sofrimento para salvar o seu povo.
Deus não quer perder ninguém. Deus não tem prazer na morte de ninguém. O desejo de Deus é que todos os filhos estejam dentro do aprisco, recebendo a salvação e vivendo exclusivamente para o Senhor. No versículo 6 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos observar que Deus revela para Abacuque e para toda a nação de Israel quem seria a nação que iria cumprir os juízos de Deus. A nação dos caldeus. Os babilônicos seriam eles os responsáveis para cumprir o juízo do Senhor. Eles castigariam os filhos de Deus como sendo um recurso para salvar o seu povo. É por isso que podemos observar a história mostrando claramente que Babilônia se torna uma nação como uma águia, consegue destruir muitos inimigos. Ela não estava sozinha, Deus a abençoava, Deus estava à sua frente. Quando nós lutamos do lado do Senhor, não tem ninguém que possa nos prevalecer. E era a razão pela qual uma nação pagã, os babilônicos, eles conseguiram construir o império mais poderoso daquela época. Moisés, em vida, conduzindo o povo de Deus, claramente ele orientou o seu povo falando: se esse povo se esquecesse do Senhor, se esse povo buscasse viver a sua vida independente de Deus, seria esse mesmo Deus que os libertou do cativeiro do Egito, que iria julgar o seu povo. Ele castigaria os seus filhos, porque eles estavam abandonando o seu Deus. Se eles tinham assumido uma aliança com esse Deus, eles deveriam ser fiéis em todos os momentos da sua vida. Abacuque capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, é o meu santo? Não morreremos. O Senhor, para executar juízo, pudesse aquele povo. Tu, ó rocha, o fundasse para servir de disciplina. Deus estava aqui nesse momento, no versículo 12, se colocando para a nação de Israel como sendo o seu alto refúgio. A única solução para o seu povo era se voltar para Deus. Eles não teriam condições de poder prevalecer uma nação tão poderosa como os babilônicos se eles lutassem sozinhos. Mas Deus, olhando para o futuro, sabia claramente que os babilônicos não iriam enxergar nas suas vitórias a mão de Deus, e seria o próprio Deus que iria humilhar a Babilônia. E de fato, quando nós olhamos a história, nós conseguimos compreender que Babilônia foi humilhada pelo Senhor para que ela entendesse que sem Deus nós não somos nada. Todas as nossas conquistas é resultado da ação direta de Deus na nossa vida. Feliz é aquele que reconhece, que se humilha e busca cada dia estar em conformidade com a vontade do Senhor. O profeta Abacuque desenvolve um diálogo com Deus, e ele, olhando para a ação dos babilônicos, ele vê que os babilônicos eles agem como se tivesse uma rede de pesca nas mãos, e eles mantêm em suas redes todos os peixes que eles conseguem pescar. O profeta Abacuque pergunta para Deus se essa ação dos babilônicos irá durar para sempre, se aqueles que são pescados pelos babilônicos, eles não terão um dia liberdade para agir independente da rede dos babilônicos. E será no capítulo 2, amanhã, que nós encontraremos a resposta de Deus, Deus respondendo à indagação do seu profeta Abacuque. Nesse capítulo nós aprendemos uma grande verdade: todo homem de Deus, toda mulher de Deus não pode viver indiferente quando nós olhamos para uma sociedade que está completamente envolvida nos seus pecados. Nós não podemos olhar como se nós não estivéssemos vendo nada. Nós precisamos nos sentir incomodados. O nosso coração precisa repudiar o pecado, mas nós precisamos ser a luz, o sal da terra. Nós precisamos clamar a Deus por justiça. Nós precisamos ser as mãos de Deus nessa terra, para que muitas pessoas não pereçam, mas para que muitas pessoas encontrem o Senhor, o caminho da cruz da salvação, e sejam redimidas. Deus nessa terra tem um remanescente. Deus tem um povo que espera que esse povo possa viver a verdade, que proclame a verdade, que esse povo possa levantar uma bandeira mostrando ao mundo que Deus um dia irá voltar aqui a essa terra. Todo aquele que crer no Senhor, no sangue do seu Salvador, receberá a vida eterna, receberá a salvação. Mas para que esse mundo não possa ser destruído num todo, é necessário que esse remanescente continue sendo a luz de Deus, refletindo o caráter do Senhor, testemunhando as verdades eternas. É por essa razão e por outras, e clamo a você, convido a você todos os dias, para que nós possamos ter nas mãos a palavra do Senhor, amá-la, vivê-la, ensinar aqueles que estão ao nosso redor, para que eles possam entender qual é a perfeita bondade de Deus para a sua vida. Querido Pai, obrigado porque o Senhor nos alcançou,
queremos alcançar outras pessoas. Nos toma em tuas mãos, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de vivermos exclusivamente para ti. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.